Você vai deixar sua Bíblia aberta? Nós não vamos ler o texto todo agora, a gente vai lendo à medida que a gente for pregando o texto, né? Vamos ler só do 1 até o 14, em seguida a gente continua a leitura no meio da pregação. João, capítulo 21. Se você, assim como eu, tem estado servindo a Cristo há algum tempo, é muito provável que você já tenha passado pela experiência constrangedora e maravilhosa de precisar que Cristo, de alguma forma, restaure a sua vida. É muito comum que aqueles que caminham com o Senhor há algum tempo já tenham apresentado momentos na vida de fracasso na caminhada cristã. Eu me desviei umas 2 vezes. Eu lembro que quando eu era adolescente, com 16 para 17 anos, foi a vez assim que eu me desviei mais seriamente, né? E um dos textos que me fez perceber a grandeza da graça de Deus foi esse texto final aqui de João capítulo 21, num devocional que eu li, que se chamava, o título, era uma página só, né? É só um devocionalzinho mesmo, que o título era O Evangelho da Segunda Chance. De que modo o Evangelho de Cristo, ele se apresenta para nós constantemente como o Evangelho que nos apresenta uma segunda chance de reorganizar a vida, de ajustar a cabeça e de olhar para o Senhor como quem de fato Ele é e de se aproximar dEle, de andar e caminhar com Ele como Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, como Ele quer ter comunhão conosco, apesar de quem nós somos. Eu li um texto essa semana que falava do um pálido ponto azul, uma nave, uma sonda, na verdade, da NASA, né, essa coisa aí da Lua. As pessoas começaram a resgatar as antigas viagens, né? E aí eles colocaram uma sonda para ir até Saturno. E a sonda foi filmando até Saturno. E quando chegou lá, eles iam perder o contato com a sonda. Então foi o que eles fizeram, o último contato que eles tiveram. Viraram a sonda, não mais em direção a Saturno, mas de Saturno em direção à Terra. E bateram foto. E quando eles bateram uma foto, eles perceberam que a Terra, na foto, estava do tamanho de um pixel da foto, né? Então, o universo inteiro aqui, um pedaço, na verdade, inteiro não, né? Um pedaço do universo aqui na fotografia, e a Terra era só um pixel, só um pontinho azulzinho lá no meio da escuridão. E aí um dos físicos lembrou que de como nós somos pequenos diante do tamanho do universo, de como que a nossa vida é insignificante, de como que é uma besteira a gente querer ser grande nesse mundo, de como que é uma tolice os reis tentarem governar grandes terras, quando na verdade a maior terra que você possa governar nesse mundo, ainda assim será só um pálido ponto azul no universo, quase insignificante. Mas quando nós olhamos para esse pálido ponto azul, quando nós olhamos para a nossa história de vida com Cristo, quando nós olhamos para o quanto nós somos pequenos e o quanto o universo é grande, o quanto Deus é ainda maior do que o universo, a gente também consegue ter uma dimensão do tamanho do amor de Deus, que não só olhou para um pálido ponto azul e veio para salvar um povo que lá existia, mas olhou para nós, que nada somos dentro desse pálido ponto azul no universo. Então nós não somos nada. Nós somos um grão de areia na imensidão do universo. Nossa vida é passageira, nossa caminhada é muito breve. Nós estamos aqui hoje e amanhã ninguém mais vai lembrar de quem nós somos. No máximo, você vai ter o nome de uma rua e que ninguém vai nem saber quem foi, né? Quem foi Antônio Salles? Foi um cara que escreveu alguns livros. Né? Quem foi João da Rocha? Sei lá, foi um padre que passou por aqui. E a nossa vida vai se perdendo. E nós somos pequenos. Mas apesar disso tudo, o amor de Deus é extraordinário, infinito. Se é verdade que nós somos muito pequenos, é igualmente verdadeiro que o amor de Deus é extremo para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de hoje é sobre restauração e nós só podemos entender o que é ser restaurados pelo Senhor quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus. Quanto Deus se importa conosco. Enquanto Cristo olhou para nós e desejou ceiar conosco. Desejei, né, tem um texto que diz assim, desejei ardentemente ceiar convosco. Jesus falando para os seus discípulos. Já pensou? O Criador do universo desejou sentar na mesa conosco. Isso é uma coisa extraordinária e quando nós entendemos isso, nós não queremos estar mais longe dele. Nós queremos voltar para perto do Senhor. Então, João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 14, diz assim. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se
aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então disse-lhe: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 90 metros mais ou menos da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não podia se romper. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra. Os estudiosos dizem que nós temos aqui um epílogo, né? Uma parte final do livro, que na verdade está depois do último capítulo. Eles entendem que o capítulo 21 é meio que quase um acréscimo à história. A história do Evangelho de João teria sido praticamente completa se ela tivesse parado aqui no versículo 30 do capítulo 20, que nós lemos na semana passada, em que o Senhor disse que chamou Tomé, mostrou a sua incredulidade. Tomé faz uma profissão de fé, dizendo que Jesus não somente é Senhor, como é Deus. E João encerra o capítulo 20 dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Alguns dizem, João poderia ter encerrado o evangelho aqui, mas parece que tinha algumas pontas soltas que faltava algum esclarecimento para quem conhece a história do Novo Testamento. Especialmente o fato de que a última vez que Jesus vê Pedro, antes da crucificação, Pedro está negando o Senhor por 3 vezes. Os discípulos estão todos dispersos. E daqui a pouco, em Atos, você vê os discípulos lá, cheios do Espírito Santo, fazendo coisas extraordinárias. Alguns dizem, está faltando algum pedaço. E João foi esse que tentou completar o pedaço com o capítulo 21, mostrando como Pedro foi restaurado pelo Senhor. E o milagre que a gente vê aqui é muito parecido com aquele milagre que nós lemos no começo do culto, que o Senhor fez uma multiplicação de peixes no mar, naquele primeiro encontro dele com Pedro, e que ele chama Pedro para ser pescador de homens, e Pedro aceita o convite, e Jesus diz, agora vai. E Pedro deixa tudo e segue o Senhor. E aqui na restauração, parece que o milagre é muito parecido. Jesus sobe, os cabras estão pescando, não pescam nada, Jesus aparece, manda eles jogarem a rede do lado direito, os caras veem o milagre acontecer, reconhecem que é o Senhor, e vem correndo para perto de Cristo. E o Senhor vai, a partir do versículo 15, falar com o apóstolo Pedro. Então, nesse final, finalmente chegamos no último capítulo de João, nós temos talvez algumas coisas a pensar do porquê João escreveu essas coisas. Primeiro, João quer mostrar que após a ressurreição, Cristo continuou sendo providente na vida dos seus discípulos. Quando ressuscita, Jesus continua sendo aquele mesmo Cristo que traz a providência, o sustento e o que é necessário para a caminhada de cada um dos seus discípulos. Restauração de Pedro e um encerramento, mostrando que tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus fez, foi registrado. João encerra dizendo para nós que é muito provável não, né? Cristo fez muitas outras coisas além dessas, versículo 25 e 24, e que não caberia num livro, se nós fôssemos contar tudo. Então João está dizendo assim, é só um pedaço. Tudo isso que nós estudamos desde setembro até agora é só um pedaço do que Jesus fez. Ele fez muito mais coisas. Seu ministério foi muito maior do que isso aqui que eu acabei de registrar para vocês. E por fim, refutar os rumores de que João viveria para sempre, ou pelo menos até a vinda do Senhor Jesus. João encerra dizendo assim, isso aí foi só
uma conversa que surgiu por causa do que Cristo falou, mas não é verdade não. Jesus só disse que eu talvez vivesse, se fosse a vontade dele, assim seria. Durante 40 dias, Jesus aparece e desaparece. Jesus ressuscitou, nós vimos isso na semana passada, aí ele passa 40 dias até a sua assunção aos céus, e durante esses 40 dias ele aparece, desaparece, aparece, desaparece para os seus discípulos. Em algumas vezes, quando ele aparece, os discípulos não reconhecem ele. Alguns vão dizer que o corpo glorificado do Senhor devia ter alguma aparência diferente, né? Talvez seja. Talvez quando nós ressuscitarmos para a segunda vinda e que estivermos com o Senhor nos ares, tenhamos corpos diferentes. Eu espero. Eu acho que é muita falta de sorte passar uma eternidade inteira com esta mesma aparência. Então eu espero que na eternidade nós... Acordaram, né? Que na eternidade nós tenhamos uma aparência diferente. Jesus parece ter essa aparência diferente. Os discípulos não reconhecem até que o Senhor fala, até que o Senhor faça um milagre, até que o Senhor realize alguma coisa extraordinária. Os discípulos estão voltando para Galileia. Na semana passada, eles estavam em Jerusalém. Jesus aparece para eles no meio de uma casa fechada. Eles identificam que é o Senhor mostra as marcas, fala com Timóteo, com Tomé. Tomé passa de incrédulo para crente. E aí os discípulos saem de Jerusalém, voltam para Galileia e voltam a pescar. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, tratam isso como se os discípulos estivessem desanimados, como se depois que Jesus ressuscitou, os discípulos não tivessem mais o mesmo ânimo, como se eles estivessem voltando para a velha vida, voltando a pescar, não tem mais aquela empolgação inicial. Eu acho que não é isso. Por que eu acho que não é isso? Por quê? Porque os discípulos já viram Jesus ressurreto. Eles já presenciaram o poder de Deus, eles já sabem que Cristo não está morto, eles sabem que o Senhor estava com eles agora para sempre, ou pelo menos voltaria para o Pai e lhes enviaria o Consolador. Então por que os discípulos estão voltando? Mateus 26, 32 e Mateus 28, 16 diz que eles voltam para Galileia em obediência ao Senhor. O Senhor mandou que eles voltassem até que ele pudesse se revelar para os seus discípulos de modo completo. E aí é muito provável que nessa cena você tenha aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu não somente para os 12, mas Jesus apareceu para outros 500 discípulos. Então, não foram só esses 12 que viram o Senhor ressurreto. Outros 500 discípulos se encontraram com Jesus após a ressurreição e contemplaram o Senhor vivo mais uma vez. E aí nós temos algumas lições aqui, certo? Qual é a primeira lição que nós temos aqui? Acerca da importância de nós obedecermos ao comando e à voz do Senhor. O Senhor nos fala, o Senhor revela a sua vontade para nós, e é esperado que todo aquele que caminha com o Senhor ouça a sua voz e obedeça a sua ordem. Talvez uma das maiores provas de que nós cremos no Senhor não é o quanto nós estamos vindo para a igreja. A maior prova de que você confia no Senhor não é porque você se batizou. Isso é importante, isso é ótimo. A maior prova de que o seu coração é um coração que confia no Cristo que ressuscitou é o fato de você ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus comandos. Obedecer aquilo que Ele diz para a sua vida, qual caminho seguir, para qual lado viver, de que modo a sua existência deveria ser nessa vida. E a primeira coisa que você, como discípulo de Jesus Cristo, precisa entender é que o Senhor lhe chama para uma vida de obediência. Obediência não a pastores, obediência não a líderes, obediência não essa coisa de forma genérica de religiosos, mas obediência ao Cristo que fala por meio da sua palavra. E que a sua palavra e o seu comando deveria ser tratado por cada um de nós como uma coisa, verdadeira e séria. Porque geralmente nós não tratamos a palavra de Deus como se ela fosse para nós. Ela é sempre para o outro. Então o Senhor fala, não, mas o Senhor está falando com Denis. Cada vez que Jesus está falando, nós sempre direcionamos para outras pessoas. Mas o Evangelho nos lembra que o Senhor fala conosco e dá ordens diretas para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São ordens diretas dadas por Cristo para todos nós. Sejam santos porque eu sou santo. É uma ordem direta de Cristo para todo crente. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem direta de Jesus para todo cristão. Vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É uma ordem direta para todo cristão.
Então nós temos ordens dadas pelo Senhor para todos nós e que nós devemos aprender a obedecer. Jesus disse que aquele que ama, obedece aos seus mandamentos. Jesus aparece, os discípulos não reconhecem, Jesus dá uma ordem, os discípulos obedecem, o milagre acontece. Por conta do milagre, João reconhece o Senhor Jesus, Pedro pula na água e vai ao encontro do Senhor, chegam até Jesus, Jesus já espera eles com pão, brasa e peixe, e a primeira fala de Jesus para os discípulos, adivinha? Por isso que eu sou cristão, é sobre comida. Jesus olha para os discípulos e diz, vamos comer. Vamos comer. O que é que vocês têm aí? Peguem lá alguns peixes do que vocês pescaram e nós vamos ter comunhão. Embora seja engraçado que o Senhor não fala necessariamente sobre coisas espirituais, mas ele trata de alimento e chama os seus discípulos para uma ceia. Talvez esse seja um lembrete para nós, como sempre aparece na Bíblia, né? Comida na Bíblia tem a ver com comunhão. Comida na Bíblia, sentar à mesa para comer, tem a ver com relacionamento de intimidade. Jesus é acusado de ser um comelão e beberrão pelos fariseus, porque Jesus comia com pecadores. Jesus comia com prostitutas e publicanos, pecadores e publicanos, e as pessoas se escandalizavam com isso. Nada mais era do que Jesus mostrando o seu desejo e interesse de ter comunhão com aquelas pessoas e chamá-los para perto dele, chamá-los ao arrependimento. O nosso principal símbolo de fé, ou um dos principais, né? Batismo e ceia, um deles é ceia, é comer, é estar à mesa com o Senhor. Então Cristo vem de forma inesperada. Um comentarista chamado Wisby lembra que assim será também na sua segunda vinda. Os discípulos não esperavam, os discípulos estavam vivendo suas vidas normalmente, pescando, fazendo aquilo que sabiam fazer, vivendo suas profissões, até que Cristo inesperadamente veio. Ele lembra que nós deveríamos olhar para isso como um lembrete do que vai acontecer quando o Senhor voltar pela segunda vez. Uns estarão casando, outros estarão se dando em casamento, outros estarão trabalhando, outros estarão pregando, outros estarão dormindo, e o Senhor virá no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos subirão para o encontro do Senhor nos ares. A segunda vinda do Senhor vai ser um dia inesperado, o que faz com que todo crente deveria viver sua vida em vigilância. É isso que o Senhor Jesus fala. Deveríamos ver nossa vida em vigilância, como se fosse o nosso último dia. E de fato, se hoje fosse o seu último dia, como você se encontraria com o Senhor? Se o Senhor entrasse por aquela porta, como você estaria? Pelado que nem Pedro? Disperso como os demais discípulos? Ou você estaria aguardando o seu Senhor na certeza de que seria um encontro maravilhoso com Ele? Um dia, Jesus virá. Essa é uma das certezas mais claras da Escritura. Se é verdade que Cristo morreu, se é verdade que Cristo ressuscitou, se é verdade que Cristo subiu aos céus, é verdade que Cristo voltará. O evangelho moderno tem dificuldade com isso, porque o evangelho moderno ele é materialista. Ele está preocupado com esse mundo, com o que o Senhor pode nos dar nesse mundo. Mas nós não vivemos para esse mundo. É o que nós cantamos agora há pouco. O meu lar não é aqui. Se o meu lar não é aqui, eu estou aguardando uma pátria celeste. Desculpa. Que um dia há de vir. E quando esse dia chegar e essa pátria vier até nós ou nós formos até ela, nós devemos estar preparados para o encontro com o Senhor. Essa é a expectativa do Senhor para as nossas vidas. E todos nós deveríamos viver nessa expectativa de um dia estarmos com o Senhor. Versículo 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cristo deseja ter comunhão com seus discípulos. Isso está revelado em toda a Escritura. Antes da queda, Deus tinha comunhão com Adão, se encontrava com Adão e com Eva constantemente. Êxodo 25:8, o Senhor manda construir um tabernáculo para que Deus possa habitar no meio do seu povo. Jeremias 31:3 diz que Deus
quer nos atrair para Ele. Oséias 11:4 diz que o Senhor nos atrai para Ele com cordas de amor, puxando-nos para perto dEle. Apocalipse 3:20 diz que o Senhor bate a porta e aquele que abre, o Senhor entra e ceará com Ele. E o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, a palavra do Senhor nos mostra isso, é que nós tenhamos comunhão com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. O evangelho da cruz é um evangelho que nos resgata a uma comunhão com Deus. Todos nós aqui temos duas opções de vida. Ou nós vivemos nossa vida em comunhão com Deus, ou nós vivemos nossa vida como se Deus não existisse. E muita gente vive como se Deus não existisse. E muitos cristãos vivem como se Deus não existisse. Muitos de nós carregamos a nossa vida como se Deus fosse, sei lá, uma história que nós ouvimos quando criança, um mito, mas que, na verdade, nós temos um certo ateísmo prático. Na prática, Deus não é real em muitas de nossas vidas. Nós até confessamos Ele com nossa boca, mas o nosso coração está longe dele. As nossas decisões não consideram Deus. O nosso futuro, quando nós pensamos no nosso futuro, Deus é muito pouco relevante. Quando nós escolhemos onde morar, ninguém pergunta para Deus onde morar. Ninguém apresenta a Deus os seus planos. Quando nós queremos saber com quem vamos ter amizade, com quem vamos nos relacionar, dificilmente nós estamos colocando diante do Senhor se Deus se agrada disso. Porque a nossa vida é autocentrada. Tudo gira em torno do meu bem-estar, do meu ego e do que eu quero fazer e de como eu quero viver. O Evangelho nos tira desse ateísmo e nos coloca numa vida em que o Senhor é o centro. E que tudo que eu faço, tudo que eu decido e cada coisa que eu realizo nessa vida, de beber água, a pessoa com quem eu caso, a decisão mais besta e a decisão mais importante, eu pergunto para o Senhor de que modo isso pode glorificá-lo. De que modo comer e beber glorificam a Deus? De que modo casar glorifica a Deus? De que modo comprar uma casa glorifica ao Senhor? De que modo praticar um esporte Deus pode ser glorificado com isso? E nós vamos pensando na vida numa perspectiva de como isso pode honrar e glorificar o nome do Senhor. Assim nós deveremos viver, irmãos, uma vida em comunhão com Deus, tendo encontros diários com o Senhor. A experiência dos discípulos aqui é, de manhãzinha cedo, está lá Cristo, com pão, peixe e a brasa acesa, para sentar e conversar com eles. Que uma boa ilustração do que é uma vida devocional. Acordei cedinho, o que é que você faz da vida? Senta com Cristo, come do seu pão, ouve a sua palavra, tenha comunhão com Ele, apresente a Ele o dia, mostre para Ele quais são as suas intenções, peça que Ele conduza o seu passo. Não viva como se Deus não existisse. Viva considerando que há um Deus que quer ter comunhão com você. Isso é uma graça. Isto é uma coisa que nós não poderíamos comprar por nós mesmos. O Criador do universo se importa conosco e quer sentar conosco e falar conosco. E nenhum de nós merece isso. Então não perca a chance e a oportunidade que Deus lhe dá diariamente de você desfrutar de comunhão com Ele. Versículo 15, Jesus começa a restaurar Pedro. E a pergunta que o Senhor faz é: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro se entristeceu, muito provavelmente não entendendo por que Jesus perguntava isso. Por ter dito a terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E então o Senhor diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. As pessoas falam muita coisa sobre esse texto. Então, se vocês que já caminham com o Senhor há algum tempo, já ouviram pregações sobre isso, vocês já ouviram pessoas dizendo assim, Jesus está falando de amores diferentes. Então, na primeira, ele fala de um amor filia. E na segunda, a mesma coisa. Mas na terceira, ele está usando o amor ágape, para mostrar que é um amor diferente. Só quando Pedro demonstra amor ágape, é que o Senhor, então, restaura Pedro e tal, e tal, e tal. É verdade que Jesus usa palavras diferentes aqui para amor, no original. Mas eu não acho que existe esse tipo de significado oculto no texto. Eu acho que o texto é mais simples do que essas coisas. Eu acho que o texto está só mostrando de fato isso, que o Senhor apresenta a oportunidade de Pedro confessá-lo em amor, assim como Pedro o negou na hora do desespero e da incredulidade. O que acontece aqui simplesmente é Pedro e Jesus apresentando para Pedro perdão por cada uma das vezes que Pedro negou o Senhor. É como se fosse proporcional. Da maneira como você me negou, eu estou dando a chance de você voltar e servir e se aproximar de mim e ter comunhão comigo. Ele pergunta se Pedro ama mais do que aqueles. Alguns dizem assim: o Pedro ama mais do que aquele, do que estes. Está falando dos peixes. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, você me ama mais do que a sua profissão? Você me ama mais do que a vida que você está voltando para ela agora como pescador? Também não acho que seja isso. Eu acho que o que Jesus está dizendo aqui é: Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos me amam? Porque você falou isso, né? Pedro falou isso lá em João 13:37. Pedro disse assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu darei a minha vida pelo Senhor. Pedro se colocou como sendo aquele que amava o Senhor e amava o Senhor mais do que os outros amavam. Se todos te abandonarem, Senhor, eu estou aqui para servir o Senhor. E aí Jesus de novo está dando a chance para que Pedro pudesse mostrar aquilo que ele havia confessado e que ele não havia cumprido, que era amar o Senhor, inclusive mais do que os demais discípulos podiam amar. Senhor, eu darei a minha vida pelo Senhor. E na primeira oportunidade, Pedro fugiu para longe do Senhor. Nós julgamos Pedro, mas nós não estamos tão distantes dele. Cada um de nós aqui. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu daria a minha vida pelo Senhor. Tinha um louvor que eu gostava quando eu era adolescente, que era: eu te amo. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Né? Te amo e como é forte o meu amor. Senhor, eu te amo mais que o nauta ama a pátria que o deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. E é assim que eu te amo, Jesus. Cantava isso assim com empolgação, chorando na igreja. 16 anos. E eu não pude amar o Senhor mais do que eu amei este mundo. Eu não pude amar o Senhor mais do que eu amei amigos. Eu não pude amar o Senhor mais do que eu amei, sei lá, a glória dos homens, o respeito das pessoas, a admiração das pessoas. Nós somos como Pedro. Todos nós. Te amo, Senhor, mas não podemos amá-lo mais do que amamos o prazer. Trocamos o Senhor por moedas, como Jacó trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Nós também trocamos as bênçãos do Senhor e o próprio Senhor por aquilo que nosso coração tanto ama e admira. E Cristo, de forma assombrosamente amorosa, nos dá a chance de voltar e de dizer mais uma vez que o amamos. E de nos aproximar dele e dele tomar a iniciativa de vir até nós e restaurar a nossa vida e então nos usar uma vez mais. Se eu fosse Cristo, eu não usava. Se eu fosse Cristo, eu não confiava mais em mim. Se eu fosse Jesus, eu não teria me aceitado de volta. E talvez não aceitasse Pedro. Mas o coração do Senhor é
E o amor do Senhor, na verdade, é maior do que o meu. E o Senhor ama e restaura, mesmo pessoas fracas, covardes, que o abandonam, que o deixam e que o trocam por coisas infinitamente menores do que ele. O texto nos ensina o profundo amor de Deus, que é maior do que o nosso pecado. Não sei qual é o pecado que lhe afasta de Deus. Sei o meu. Sei dizer o nome de cada um deles. Sei onde foi que eu caí. Cada vez que eu caí na minha vida. Não sei qual é o seu. Mas Paulo nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso aqui é uma evidência na vida de Pedro. O pecado do abandono do Senhor, a covardia, a negação, o abandono de Cristo dá lugar a um amor profundo que encobre multidões de pecados. Deus restaura pecadores, traz pecadores para perto dele, perdoa os seus pecados e volta a usá-los para a glória do seu próprio nome. Foi assim com Pedro, comigo e com quase todos vocês. Se você não se converteu ontem, é provável que o Senhor já tenha lhe restaurado de quedas e fracassos que nós tivemos na nossa caminhada. O Evangelho, como o texto que eu li na minha adolescência, é o Evangelho da segunda chance. É o Evangelho que restaura e transforma pecadores. É o de um Deus amoroso que vai ao encontro daquele que foge dele. Nós corremos para longe de Deus e Deus nos encontra lá na frente, com pão, peixe e a brasa acesa, querendo ter comunhão conosco. Foi assim com Jonas, o profeta fujão. Foi assim com Gideão, escondido, malhando trigo no lagar, lugar que era para uva, o cara estava escondido lá, malhando trigo. Foi assim com Pedro, com Paulo, com Onesíforo, nome esquisito, né? Paulo cita ele e manda restaurá-lo. E tem sido assim com cada um de nós. O Senhor nos ama com amor profundo. E o nosso pecado não é maior do que o amor de Deus. E o Senhor nos dá chances e oportunidades de voltarmos para Ele. O que é isso? Isso não é uma graça ou uma licença para você viver longe de Deus. Isso não pode ser usado. Imagina, né? Alguém é amoroso comigo e eu uso o amor da pessoa para pisar mais ainda nela. Isso mostra quão pior eu ainda sou. Amor de Deus não é uma desculpa para você viver longe de Deus. Amor de Deus é um convite para você correr para perto dele. A graça de Deus não é desculpa para nós vivermos no pecado, mas a graça de Deus é a desculpa para nós fugirmos do pecado. Tem um Deus que me aceita se eu voltar para Ele. E não eu dizer assim, Deus me ama do jeito que eu sou e eu vou continuar aqui nessa lama que eu estou. Saia da sua lama e se aproxime do Deus amoroso, que apresenta segunda chance para todo aquele que pecou. Ele é amoroso, gracioso, perdoador. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus diz assim para Pedro, versículo 18. Desculpa, versículo 17, né? Quando ele vai pedir para Pedro pastorear. Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Muito se diz sobre isso, mas talvez aqui a principal aplicação seja para pastores, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que lideram alguma coisa na igreja, para aqueles que se dedicam em, de alguma forma, ser colaborador na obra de Deus. O que Jesus está ensinando para Pedro e para todos nós é que aquele que serve ao Senhor deve servi-lo porque o ama.
A igreja é um lugar, por causa da vitrine. Veja, toda semana eu estou pregando para vocês. De alguma forma, queira você ou não, eu estou influenciando a sua vida. Você concorda? Todo domingo. Estou jogando coisa na sua cabeça. O que vai ficar, o que não vai, não temos muito domínio sobre isso. Mas todo domingo eu estou por quase uma hora falando e você me ouvindo. E você está ouvindo o que eu estou falando e você está aprendendo ou não aquilo que eu estou dizendo, mas está todo mundo calado e só eu falando. Tem algum tipo de vitrine aqui. Isso atrai pessoas ruins. Isso atrai pessoas que gostam de manipular pessoas. Isso atrai pessoas que veem nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro. Isso atrai pessoas que veem nisso uma capacidade de dominar pessoas. Isso atrai gente que gosta de ser aplaudido. Isso atrai pessoas que gostam de ser vistos e de ter o seu nome, de alguma forma, admirado pelas pessoas. E Jesus ensina aqui um princípio básico sobre aqueles que querem servir a Deus. Aqueles que querem servir a Deus não podem amar essas coisas mais do que amam o Senhor Jesus. Você não pode amar o aplauso dos homens mais do que você ama a Cristo. Você não pode amar a admiração das pessoas mais do que você ama a Cristo. Você não pode amar o púlpito mais do que você ama Jesus. Você não pode servir a Cristo por uma outra motivação que não seja amor. Qualquer um que queira servir o Senhor como pastor ou qualquer outra coisa que você faça na igreja, cantar, pregar, ensinar, aconselhamento, uma infinidade de coisas que você faça aqui na igreja, você não pode fazer se não for porque você ama o Senhor. Antes de mandar Pedro pastorear o seu rebanho, Jesus pergunta: você me ama? Antes de você servi-lo, no que quer que o Senhor lhe chame para você servir, a pergunta que você deveria ter no seu coração é: eu amo o Senhor? É por amor que eu faço o que eu faço? Por que eu toco? Por que eu canto? Por que eu prego? Por que eu pastoreio? Porque eu amo pregar? Porque eu amo cantar? Porque eu amo pastorear? Não deveria ser. Deveria ser porque eu amo Jesus. E por amor a Jesus, eu dedico 1 hora toda semana para falar para vocês e 8 horas estudando o texto. Por amor a Jesus. E deveria ser essa a única motivação. Não o que isso possa me trazer, mas como isso pode servir de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por mim. O próprio Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, falando para os pastores, diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Presbítero é o nome daqueles que eram pastores, supervisionavam a igreja no passado. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Aí ele diz o que é que ele espera dos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. O que é constrangimento? Por obrigação. No momento que passasse a obrigação, deixou de ser uma bênção. Eu acho isso, e eu acho que Pedro também acha isso. Virou obrigação, perdeu o sentido. Lá vou eu de novo, pregar de novo para aquele povo que não está entendendo nada do que eu estou falando e nem vive o que eu digo. Lá vou eu de novo tocar, lá vou eu de novo cantar, lá vou eu de novo servir a Deus, lá vou eu de novo levar a cesta básica para quem precisa, lá vou eu de novo. Constrangido. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, por amor ao dinheiro, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, não como se eu fosse o dono das ovelhas que pertencem a Cristo, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Pedro diz: olha para a eternidade. É lá que está a retribuição daqueles que servem a Cristo por amor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Então agora pastoreia meu rebanho. Porque você me ama, você está apto para pastorear o rebanho. E não qualquer amor. Um amor maior do que o destes.
então você está apto a servir a Deus. Pergunta que eu faço para você. Você ama o Senhor? Você não precisa balançar a cabeça nem responder, não. Isso é só uma pergunta retórica para você pensar. Quanto você ama a Cristo? Mais do que o que você ama a Cristo? Vou lhe dizer, mais do que o que Pedro amou a Cristo, certo? Versículo 18, Pedro diz assim: em verdade te digo, que quando você era mais novo, você cingia a ti mesmo e andava como querias. Quando, porém, você for velho, você estenderá as mãos e outro vai cingir e levará você para onde não quer. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte: Jesus olha para Pedro: você me ama? Amo. Então você vai pastorear a minha igreja, o meu rebanho. E eu vou lhe dizer uma outra coisa: você vai morrer por causa disso. Jesus apresenta uma profecia de como Pedro morreria. Pedro seria martirizado. A tradição diz que Pedro morreu de crucificado. Tem um livrinho que diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele se recusou a ser crucificado de cabeça para cima como Cristo. Aí disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Por favor, vire a cruz. Aí viraram a cruz. Pedro morreu de cabeça para baixo. Pedro, tu me amas? Amo. Até que ponto? De dar a vida pelo Senhor. E deu a vida pelo Senhor. De que modo você ama o Senhor? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só há um modo de servir ao Senhor: por amor. É termos sido constrangidos pelo amor de Deus. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É quando eu conheço o profundo amor de Deus que eu não consigo mais ter uma outra resposta para ele senão amá-lo. É alguém que viu alguém tão gracioso na sua vida que você não consegue não amar. É essa a relação que nós deveríamos ter com Jesus. Eu amo o Senhor, mais do que o quê? Mais do que tudo, Senhor. E esse homem acabou de negar o Senhor alguns dias atrás. E agora ele está reafirmando o quanto ama o Senhor. E o Senhor está dizendo: então você vai morrer por mim. E ele vai. E de fato ele morre pelo Senhor. O final da vida dele é se entregando por aquele que primeiro se entregou por ele. Se você está aqui e tem servido ao Senhor, convido você a olhar o seu coração, sondar a sua vida, suas motivações pelo que você caminha com Jesus, por que você serve o Senhor, por que você está aqui, qual o motivo de você estar vindo domingo após domingo, qual razão você tem para orar. Se você está encontrando em Deus somente uma fonte de bênçãos, um gênio da lâmpada que lhe traz coisas boas, eu queria lhe apresentar um Deus diferente. Um Deus que é digno de ser amado pelo que Ele é e não somente pelo que Ele nos dá. Um Deus que é digno do nosso amor, não por aquilo que Ele vai nos dar para essa vida, mas um Deus que já nos deu tudo quando entregou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E mais, queria lembrar a você que existem formas de glorificar a Deus, que envolvem inclusive o sofrimento. E que talvez alguns sofrimentos que nós passamos seja a forma que Deus escolheu para nós glorificarmos o seu nome. E se nós o amamos, devemos estar dispostos a sofrer por ele. Veja que coisa impressionante. Jesus diz: você vai morrer, e João diz: e essa era a forma que ele havia de glorificar a Deus. Essa era a maneira que Pedro ia glorificar a Deus, servindo e amando o Senhor até a morte. Eu não quero morrer, não, certo? E ninguém quer. Paulo fala isso, né? Nós vimos isso hoje pela manhã. Paulo diz: olha, eu queria estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, mas eu sei que há muito o que fazer aqui nessa terra e tal. Mas embora nós não queiramos morrer, e embora nós não queiramos sofrer, todos nós devemos estar preparados para, caso soframos, ou caso tenhamos vidas tranquilas nessa vida,
que o nosso sofrimento, ou que a nossa vida tranquila, seja um instrumento para glorificar a Deus. É assim que um crente encara a vida. Não sei o que vai me acontecer amanhã. Tem um louvor que diz que a minha vida seja curta ou comprida, passada em tristezas ou em dor. Eu queria glorificar a Deus. Eu acho que é isso que nós devemos ter. Glorificar o Senhor. Pedro, 1 Pedro 5, que nós lemos, diz assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eu, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Na teologia de Pedro, nós sofremos com Cristo e seremos glorificados com Cristo, por amor a Cristo. Se você ama o Senhor e você está encarando os sofrimentos por amor ao Senhor, lembre que essa é uma poesia de amor para Deus. Esse é o seu bilhete para Deus, assim: Senhor, eu te amo. E eu te amo tanto que eu estou passando por isso. Mas eu estou passando por isso sabendo que isso aqui está glorificando o teu nome. Então que o Senhor seja glorificado. Por isso que eu estou passando. Eu perdoei quem me fez o mal. Isso aqui está doendo em mim. Mas o Senhor mandou eu perdoar. Então, por amor ao Senhor, eu estou perdoando. Então que o Senhor seja glorificado nesse meu sofrimento. E Deus será glorificado nesse nosso sofrimento. E o texto encerra Pedro fazendo uma pergunta: Senhor, se eu vou morrer, versículo 20, Pedro pergunta: e João? O que é que vai acontecer com ele? Né? Alguns pensam que Pedro está sendo impulsivo aqui. Eu não acho que Pedro está sendo impulsivo, não. Pedro está perguntando porque Pedro ama João. João e Pedro são grandes amigos. Desde o começo eles estão juntos. Jesus vai para o céu e eles continuam caminhando juntos. E Pedro está preocupado com ele. E Jesus diz assim, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que é que tem a ver com isso? O Graconato faz uma aplicação disso aqui que eu acho muito legal. O Graconato diz que esse é um texto para nos ajudar nas nossas ansiedades. Eu nunca tinha visto esse texto dessa forma, mas eu gostei da interpretação dele. Ele diz assim: Pedro está preocupado com o futuro do seu amigo João. E ao se preocupar com o futuro do seu amigo João, Pedro pergunta: Jesus, e o que vai ser desse? Querendo controlar o futuro e proteger o seu amigo. E Jesus está dizendo para ele: não se importe com isso. Não quebre a cabeça com o que vai acontecer amanhã. E aí ele faz a aplicação. Nós somos do mesmo jeito. Nós perguntamos: Senhor, e quando eu morrer, o que é que vai ser do meu filho? Coitado dessa criança, o que é que vai ser dele sem pai? Meu Deus, e minha mulher, como é que ela vai ficar? Senhor, o que é que vai me acontecer se eu perder esse trabalho? Jesus, o que acontece se o meu filho, Senhor? O que vai acontecer com a vida dele? E nós vamos jogando as nossas ansiedades diante do Senhor. E a resposta do Senhor às vezes parece grosseira, mas ela não é grosseira. Ela é simplesmente Jesus dizendo assim: o que é que você está se importando com algo que tem a ver com o meu controle do universo e da sua vida? Você deveria acalmar o seu coração e saber que eu faço o que eu faço do jeito que eu quero e eu sei o que eu estou fazendo. O que me importa, ou o que te importa, se eu quero que ele viva ou se ele morra? A vida e tudo mais está nas minhas mãos. Portanto, não devemos ter ansiedade com relação ao futuro. Nós somos chamados a confiar no Deus que cuida daqueles de quem nós nos preocupamos. De um Deus que guarda aqueles que nós amamos. De um Deus que usará a vida daqueles que nós amamos da mesma maneira que Ele tem usado a nossa. Um Deus compassivo e misericordioso. E aí Jesus termina respondendo a Pedro: o que te importas? Quanto a ti, segue-me. O que é que vai ser do meu filho, Senhor? O Pedro, será que ele vai crer? Será que não vai crer? Esse menino vai prestar para alguma coisa? Não vai prestar para nada? E agora, Jesus? Macho, o que te importa? O que é que tá quebrando a cabeça com esse menino aí daqui a 20 anos, não sabe nem o que é que vai ser? Quanto a ti, segue-me. A única coisa que você tem que saber da sua vida é: segue-me. O resto, deixa comigo. Isso aqui é libertador. Um cabo meio perturbado que nem eu, que quer controlar o futuro, isso aqui acalma o coração.
Bora, menino, tem que andar assim, falar assim, tem que ter jeito, não sei o quê, vamos estudar, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que te importa, macho? Segue-me. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá com aqueles que amamos amanhã. Nós não sabemos o que aguarda o nosso futuro. Mas nós sabemos que no presente tem um Deus mandando que nós sigamos Ele. Façamos a sua vontade, ouçamos a sua voz, sigamos os seus passos. E a única coisa que nós temos controle é disso. Se eu dou o passo e o sigo, ou se eu permaneço onde eu estou. É só isso que nós controlamos. Eu vou segui-lo ou eu vou ficar parado? Pedro decidiu seguir. Seguir a Cristo levou Pedro à vida mais impressionante que alguém pode ter. Uma vida gasta na presença do Senhor, para o Senhor. E eu espero que essa seja a história da minha vida, e eu espero que essa seja a história da sua vida. De pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, fracas e pecadores que Deus restaurou, e que receberam a oportunidade de servir a Deus, e que o Senhor disse, segue-me, e que nós o seguimos. E que a nossa vida ganhou sentido nessa caminhada, de amar o Senhor até o último dia da nossa vida. Assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor tem dito com todos nós, segue-me. Segue-me, toma a decisão de me seguir. Toma a decisão de ouvir a minha voz e cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Apesar dos sofrimentos dessa vida, apesar da nossa falta de controle sobre o amanhã, o Senhor continua nos chamando. Segue-me. Na primeira multiplicação, Pedro deixou as redes e seguiu ao Senhor. Na segunda multiplicação, Pedro continua seguindo ao Senhor. Então se tornou corrente entre os irmãos. João vai falar sobre a conversa que tinha sobre a sua vida. O livro de João está terminando. E João diz assim, versículo 24. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito das coisas que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem todo o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. João encerra não só mostrando o que Cristo fez, o poder de Cristo, mas eu penso que João está dando aqui uma reticência para dizer assim, o Senhor continua fazendo coisas extraordinárias. E que se nós fôssemos ver o que Jesus fez nas nossas próprias vidas aqui, já teríamos história para contar que não caberiam em livros. De como o Senhor salvou o Denis, de que modo o Senhor cuidou do Jones, de que forma o Aristides foi alcançado pelo Senhor, da maneira como o Senhor restaurou o Celiandro. E nós vamos olhando para a nossa vida e vendo que Cristo é maior do que as nossas expectativas. Já é extraordinário tudo que Jesus fez no Evangelho de João. Mas João encerra dizendo assim, isso aqui não é nada comparado à grandeza que é o Senhor. João termina o livro mostrando que Cristo é grande. Ele começa o livro dizendo assim, no princípio era o verbo estava com Deus. Ele mostra a grandeza de Cristo na eternidade. E ele encerra o livro mostrando a grandeza de Cristo. Qual é o objetivo do começo do livro até o final do livro? Mostrar como Jesus é grande. E se nós entendermos a grandeza de Jesus, nós viveremos uma vida com mais fé. Nós não teremos medo de nada nesse mundo. Cada medo que nós temos nessa vida é o nosso coração olhando para o outro lado, em vez de olhar para Jesus. Se nós olhássemos para Jesus e para o tamanho de Jesus, nós não teríamos medo, irmãos, de absolutamente nada nesse mundo. Nem da vida, nem da morte. Nem da riqueza, nem da pobreza. Nós não teríamos pavor e espanto no nosso coração. Jesus é grande. E se Jesus é grande, e Ele é vivo, e se Jesus é grande, é vivo e nos ama, nós não precisamos temer. Nós podemos viver a nossa vida com fé, com confiança e com segurança de que nós estamos nas mãos do Deus correto. Nós não somos como o profeta de Baal, clamando para um Deus que está dormindo.
Nós somos o povo de Elias, que clamamos e o Senhor ouve o nosso clamor. Responde às nossas orações, conhece aonde o calo está apertando nas nossas vidas e traz alívio às nossas dores e sofrimentos. E talvez o maior alívio que a gente precisa ter é olhar para Jesus. Talvez o que a gente precise não é sair do sofrimento. Às vezes ele nos tira, muitas vezes ele nos tira, mas às vezes ele nos dá força no meio do sofrimento. E que assim seja, se isso glorificar o seu nome. Ficar de pé e vamos orar. Semana que vem a gente começa uma nova série. Não sei ainda qual vai ser. Orem por mim.